Eu quero abrir primeiro dizendo uma coisa para vocês. O Eduardo Bolsonaro negou a ditadura militar num post dele no X. Eu quero mostrar para vocês isso aqui e o que é um absurdo completo. Eu falei hoje de manhã em outra live que eu acho que o Eduardo Bolsonaro é o mais perigoso dos filhos do Bolsonaro justamente pelos laços internacionais. Não tanto pelo intelecto, porque ele é francamente um imbecil, mas a gente não tem que dar risada dele. Agora a gente tem que olhar seriamente ele e ele deveria ser caçado pelo que ele escreve. O que ele escreveu no X ontem? Insurgir-se contra uma ditadura inexistente. A ditadura inexistente que ele está falando é a ditadura militar, tá? De 64. É fácil, rende bastante bajulação da elite plutocrata, superficial e niilista. Aqui ele imita um discurso de esquerda para atacar o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar. Difícil é ter coragem para se insurgir contra a ditadura real, que está por aí prendendo mães de família, idosos e trabalhadores inocentes. Ah, isso exige fibra moral e coragem para arcar com os altos custos envolvidos. Esse silêncio de vocês, cúmplices, não será quebrado, mas o nosso, com toda a firmeza moral, eu quebro e estou disposto a arcar com esse custo. Alexandre de Moraes, iremos punir você. Acredite, você irá pagar por toda a maldade que cometeu, custe o que custar. Isso aqui é uma ameaça ao ministro Alexandre de Moraes, e não só ao ministro Alexandre de Moraes, ao Brasil, tá? Quando Eduardo Bolsonaro nega a história, ele está ameaçando o Brasil. E aí ele grava vídeo, obviamente, choramingando. E eu vou chamar o Panchorra em instantes para comentar isso aqui. Vocês estão vendo mais uma vez que primeiro o PT forma a narrativa para criar um ambiente ideal para que depois venham as ações judiciais, as execuções dos planos deles. Essa semana que passou agora, os deputados do PT começaram a dizer que eu estava cometendo crime de lesa pátria, vendendo o Brasil para os Estados Unidos, tal. Depois entraram com uma ação, caiu, vejam só, né, na mão do Alexandre de Moraes, e ele agora está perguntando a opinião da PGR sobre pegar, né, apreender o meu passaporte, para tentar me bloquear, mesmo que eu seja presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Mas isso daí é um alerta, porque olha só o que eles estão fazendo agora. Olha só o que o professor jurista, formado pela USP, ex-desembargador do TJ, Mairovitch, está dizendo. Preguiça de quinta categoria, não respeita o país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva, Está esperando... Que papelão, né? O Eduardo Bolsonaro fazer isso, mas vamos lá. Estão esperando o quê? Agora dá uma olhada aí na tela, nessa matéria, falando do Lênio Streck, que é um jurista ainda mais reconhecido no meio jurídico, juiz. Então, você consegue perceber claramente que eles não querem apenas o meu passaporte, eles querem me bloquear por completo. É bom que as pessoas entendam. Eles só não colocam uma bala na tua cabeça por uma questão de oportunidade. Se há 10 anos atrás eu falasse que eles não prendem velhinhas de 71 anos por uma questão de oportunidade, mas se tivessem a oportunidade, fariam, ninguém ia acreditar. Hoje, com 8 de janeiro, que a gente está tendo senhorinhas, como a senhorinha Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, que nunca pisou numa delegacia, condenada a cerca de 14 anos de cadeia, você começa a perceber do que eu estou falando, né? Aliás, esse pessoal do 8 de janeiro está aí pagando o pato do devaneio desses psicopatas que querem pegar o Bolsonaro e acham que vale a pena condenar centenas de pessoas a até 17 anos de cadeia para que desde que isso daí sirva de meio para você, no final, botar o Bolsonaro aí quase 40 anos de cadeia, pelo menos. Então a gente vai resistir e a gente vai seguir denunciando esse sim, um verdadeiro golpe no mundo inteiro. Não irão nos calar. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Panchorra, você tá com dó do Bananinha? O que você acha a respeito disso? Dó? Seja bem-vindo, querido. Tá com dó, leva pra casa, né? Com certeza. Olha, eu vou falar pra você que... Primeiro, né, boa tarde, Zambarda. Obrigado pelo convite. Cara, tá sendo um prazer aqui fazer esse programa com você. Obrigado a todas as pessoas lá do canal. Já tô vendo que a galera já entrou aí. Bacana demais. E é o seguinte, cara. Eu vou falar pra você. Eu sempre fui coração mole, sabe? E eu acho que uma prisão é sempre uma coisa assim que Sim. é muito sofrimento pra todo mundo, né? Não é uma coisa, não é brincadeira, né? Às vezes a gente dá risada aqui, não é brincadeira. Mas vou te falar, eu aprendi a fazer um exercício mental pra não ter pena desse pessoal.
Porque a gente sempre tem que fazer a gente tem que fazer o exercício inverso, né? Se eles tivessem conseguido o que eles quisessem, quem é que estava ferrado hoje? Eu e você, Zambarda, a gente provavelmente estava fazendo de outro país alguma live, tentando fazer, ou fugindo, ou de repente, eu não sei, se já estivéssemos presos até, né? Então a gente sabe do que esse pessoal é capaz. Então, apesar da gente sentir pena em algum momento de alguém saber que a prisão é uma coisa muito grave, a gente tem que fazer esse exercício aí. Ele estava, inclusive, você veja que ele parte para o sentimental, falando daquela senhora, né? A Iraci Nagoshi, né? Nagashi, acho que é Nagoshi, tá? Deixa eu ver aqui, só confirmar o nome. É Nagoshi, tá? Ele falou, acho que é até errado o nome. Você tem a lista completa, né? Cara, eu tenho todos, eu já passei todos esses. Minha câmera volta, tá? Não, minha câmera volta. Ela reinicia. Aí o que acontece? Essa Iraci Nagoshi, cara, tem todas as provas. Ó, eu até abri aqui o processo dela. Ela era daquelas pessoas que ficava na frente do exército de capa de chuva, tá? Com guarda-chuva e mais meia dúzia. Tem a foto dela aqui na frente do exército, da cidade dela. E depois ela foi lá pro 8 de janeiro, invadiu os prédios, invadiu o Palácio do Planalto, não tinha nenhum medo de ninguém, ultrapassou os vidros quebrados, fez tudo o que tinha que fazer. E depois na hora do juiz, aí faz aquela ceninha. Então o que acontece? Eu despi esse pessoal no canal lá. Eles ficaram despidos, porque eu mostro o que eles fizeram, as palavras que eles proferiam durante a invasão, e depois eu mostro eles na frente do juiz. São outras pessoas, sabe? E assim, eles assim, cada mentira esdrúxula, cara. E a Iraci, todos eles, a maioria deles, falam que estavam lá orando, como eles são cristãos, eles estavam orando pelo novo presidente. É tudo petista agora. Eles estavam orando pelo Lula, cara. Aí eu falei o seguinte, sabe o que eu queria fazer, Zambarda? Eu acho que tinha que ter assim, ó. Tinha que pegar a papuda, botar um telão na papuda e passar o depoimento pra frente do juiz pra todo mundo ver o depoimento do outro, sabe? Pro cara chegar e falar assim, pô, tu não era Bolsonaro? Tu tá falando que foi orar pelo Lula? Pelo Lula? Cara, que a gente tava falando no bastidor, né, Panchorra? Não é uma estratégia de defesa, né? Não deles. Não, assim, cara, eu vou falar pra você. Eu não tenho como acreditar que um advogado faça ao seu cliente colocar ali mentiras esdrúxulas, porque a gente tem que lembrar que no próprio Código Penal tem lá atenuantes, né? As atenuantes. E a atenuante, quando você confessa o que você fez, cara, você tem uma boa atenuação de pena, tá? Não é pouco, não. É bastante. Se esse pessoal tivesse falado, olha, a gente foi mesmo, a gente invadiu, a gente queria isso mesmo, eu tô arrependido, eu fui levado pelo Bolsonaro, eu fui levado pelo Ives Gandra Martins, que falou que o artigo 142 era constitucional. Mete nas costas dos outros. Tinha dado algum resultado, mas eles chegam lá, cara, eles falam totalmente ao contrário de tudo que eles fizeram, então acrescenta, né? Em vez de atenuar, piora essa pena, né? Então, cara, e depois a gente vai discorrer aqui. Eu tô aqui, ó, eu tô com o processo dela aqui na tela. Tem ela comemorando, junto com as outras tiazonas do Zap aqui. Eu não lembro se ela falou alguma coisa, mas eu acho que até tem aqui, ó, que vai ir a Sinagoshi, pedindo intervenção das Forças Armadas. Tem foto dela e é bem completo, né? Ao contrário do que as pessoas falam, que todas essas pessoas foram presas numa coisa genérica, é mentira, tá? Todos eles ali têm o seu histórico, tudo separadinho, cara. E eu fico pensando, cara, como que o governo conseguiu, né? O governo, eu digo assim, na pessoa da Procuradoria, na pessoa do próprio STF, cara, é muito trabalho. É muito. Porque é tudo muito bem divididinho, pessoa por pessoa. Não tem nada disso que eles falam. Sabe qual é a única coisa que é genérica, Zambarda? As defesas. Sim.
As defesas são iguais. Exatamente iguais. Eles alegam no começo, eles alegam a incompetência do Supremo, que eu já cansei de explicar isso na minha live. A incompetência do Supremo, ela não pode acontecer por duas coisas. Primeiro, pelo ataque direto ao próprio Supremo, que é o artigo 53 ou 43 do regimento interno. E o segundo, primeiro, né, você ataca o Supremo e quer ir para a primeira instância? Não, quer atacar o Supremo, você vai para o Supremo. Simples assim, né? Você vai sofrer as consequências, porque tá lá no regimento interno que tem força de lei. E segundo, tem uma súmula, tem uma súmula do próprio Supremo que é de 2003, tá? Acho que é 2003, 2004, uma súmula do Supremo que diz que não viola as garantias do juiz natural aquele réu que é atraído por conexão de um outro réu. Então, por exemplo, tinha várias pessoas, inclusive os próprios, alguns deputados, que no dia 8, eles já foram incluídos em investigações porque eles colocaram prints de imagens da invasão e colocando assim, aí, uma hora ia acontecer. Aí, então eles estavam meio que incitando premeditando, né? Comemorando aquilo, entendeu? Então, o que acontece? Esse cara foi pro inquérito e os outros que participaram da forma presencial lá já foram atraídos por conexão, porque é por continência ou conexão, né? Diz a súmula. Então acabou. E aí eles ficam falando, os advogados fazem coisas esdrúxulas. E sabe o que mais me preocupou, cara? O quê? A DPU, a Defensoria Pública, também com umas defesas esdrúxulas, cara. A Defensoria Pública da União, cara, com umas defesas assim bizarras. Que deveria pensar no interesse público, né? A Defensoria é a defesa gratuita. Exatamente. E assim, por mais que eles tenham que defender o cliente como se fosse um advogado particular, na verdade, eles precisam respeitar também as súmulas, eles precisam respeitar, porque isso aí eles já têm que saber de cor e salteado, né? E principalmente as jurisprudências que já existem nesse sentido. E também respeitar a própria União, né? Que foi atacada. E eles estavam usando, para você ver, que tem bolsonarista em todas as camadas, tá? Do funcionalismo público. Porque a Defensoria Pública da União falando, né? O cliente mentindo ali descaradamente e ela não fazer nada? Deixar por isso mesmo? Né? Então vários tomaram penas enormes, inclusive pela Defensoria Pública da União também.